Olá a todos! Mais um vídeo aqui para o canal, trazendo novamente o assunto empreendedorismo e startups. Desta vez com um assunto que não necessariamente é mandatório, mas que a maioria dos empreendedores vão passar ao longo do caminho na jornada empreendedora, que é captação de investimentos. Nessa semana eu fiz um post lá no meu Instagram resumindo um pouco sobre um fato que aconteceu nas redes sociais, no Twitter, onde a gente teve alguns tweets polêmicos de um grande investidor, um renomado investidor lá do Vale do Silício, Tom Loverro, onde ele fazia uma previsão catastrófica para o universo das startups, que era: haverá uma extinção em massa das startups após a gente entrar numa crise grande, não vista igual desde 2008, que fará com que as startups simplesmente não sobrevivam. Primeiro eu queria ressaltar que ficou um pouco confuso o contexto geral, e isso não sou só eu que estou falando. Várias pessoas contestaram esses tweets do Tom, e um deles foi o João Kepler, que é investidor, empreendedor renomado, CEO da Bossa Nova Investimentos, que é uma das mais ativas dentro do nosso país, nesse setor de investimento em startups. E ele mesmo acabou desenvolvendo depois um artigo com base nesses tweets, e ele mesmo pontua que as falas tiveram certa incoerência, que em alguns pontos ele concorda plenamente com o Tom, e que esses pontos, inclusive, eu vou trazer para cá, mas que a previsão foi um tanto quanto exagerada, e que, inclusive, em certo ponto, chega a ser até uma falta de respeito com os empreendedores de startups, né? Enfim, fato é que, independente da situação, a gente sempre pode aprender alguma coisa, e é exatamente por isso que eu tô aqui. Trouxe um pouquinho do que o Tom falou, um pouco da análise do Kepler, para resumir o que a gente pode tirar disso e como que a gente pode aplicar tudo isso aos nossos negócios, muito voltado aqui no Brasil, né? Porque é exatamente isso que importa. Eu até comentei lá no post do meu Instagram que as análises do Tom, elas devem ser sim consideradas, mas são análises macro, então a gente precisa pegar isso e trazer para dentro do nosso cenário e aplicar aqui dentro do nosso setor, do nosso ambiente, entender como que funciona aqui para o Brasil, entender que as dificuldades virão sim, mas que nunca foi fácil empreender no Brasil de forma geral, e que o empreendedor brasileiro, o próprio Kepler ressalta isso no artigo, o empreendedor brasileiro ele já é por natureza resiliente. E como eu falei no início, a captação de investimentos ela não necessariamente vai ser mandatória, ela deve ser uma das avenidas para encurtar a chegada ao sucesso, mas ela não pode ser considerada como a única para o empreendedor. Então, isso é um dos grandes pontos que a gente já pode tirar aqui desde o início da nossa análise. No final das contas, o que vai importar para dizer se o seu negócio ele vingou ou não é se o seu produto teve fit no mercado, se você tem clientes, se você está conseguindo ter um bom faturamento. É nisso que a gente tem que mirar lá na frente. E o dinheiro do investidor, ele tem que ser uma alternativa apenas para a gente conseguir chegar nessa curva de crescimento, para a gente tracionar a nossa startup o mais rápido possível. E para isso a gente precisa de um bom planejamento, a gente precisa ter os riscos sempre muito bem mapeados e mirar sempre num crescimento sustentável. Isso é algo que os dois ressaltam muito bem nessas análises. E bom, isso serve para qualquer negócio, né? Então fica aí para você que está me assistindo nesse momento, que não necessariamente está incluído nesse universo de startups, que a gente pode tirar várias lições e aplicar para diversos negócios e às vezes até na nossa vida, né? Agora, vamos para os pontos levantados. Primeiro de tudo que a gente tem que lembrar é o seguinte: quando a gente vai fazer uma análise sobre startups, a gente tem que considerar que existem diversos estágios e que a gente precisa determinar bem qual que é o tipo de startup que a gente vai estar falando, porque nem tudo se aplica a todas elas. Então a gente tem que pensar se essa é uma startup que está em estágio inicial, se é uma startup que já está em estágio mais intermediário ou avançado, e que ela deve ser vista de forma diferente dependendo de cada estágio que ela estiver. Então, começando pela formação do time. Inclusive eu falei bastante sobre isso no primeiro vídeo que eu postei aqui com a análise da história do Spotify, e eu vou deixar o link aqui na descrição caso você não tenha assistido, para você ir lá depois, e que eu falo sobre a importância da
formação do time desde o início da fundação, da sociedade, do negócio da startup. E que o foco, em geral, deve ser reunir as melhores habilidades para poder tirar aquela ideia do papel da melhor forma possível. E esse é um ponto que é abordado na análise dos dois, em que eles falam sobre buscar investir em trazer profissionais altamente capacitados, principalmente para C-levels, para o nível de liderança da empresa, quando a gente já está num estágio mais intermediário para avançado, justamente para quê? Para poder fazer com que os fundadores consigam concentrar o seu foco no que eles fazem de melhor, que é trabalhar no core da empresa, que é pensar na estratégia do produto, na transformação que eles tinham lá atrás, que eles queriam trazer para dentro do mercado, para eles continuarem pensando nisso e explorando as habilidades deles dentro do universo que eles atuam de melhor. O que pode não ser possível no início, né? Afinal de contas, geralmente quando a gente está começando, a gente não tem muito dinheiro. Então, o que é mais comum da gente ver é os próprios fundadores, os próprios sócios vestindo vários chapéus, buscando as habilidades que eles não têm no mercado ou adquirindo novos conhecimentos para poder instaurar uma cultura empresarial e colocar logo o seu mínimo produto viável no mercado. Agora, independente do estágio que a gente estiver, independente do cenário que a gente está vivendo, fato é que, quando a gente está falando de investidores aportando seu dinheiro em startups, a gente está falando que, de forma geral, investidores investem em pessoas, não necessariamente no produto, não necessariamente no modelo de negócio. Por quê? Porque se as pessoas forem boas, se o time for harmônico, se o time for entrosado, se aquele time for bom, eles tocam qualquer negócio. E é justamente para isso que eles olham quando eles vão analisar um modelo de negócio para definir se vão aportar o seu dinheiro ou não. Por isso a gente tem que se atentar com relação aos recursos humanos desde o início da formação da startup, porque é o bem mais precioso que a gente vai ter, porque é quem vai criar e desenvolver a estratégia, e isso vai facilitar muito no decorrer do caminho quando precisar ir ao mercado e ter acesso a esses recursos. Agora, voltando para a premonição polêmica, um dos primeiros pontos que o Kepler cita é que Tom acabou considerando muito o acesso ao crédito nessa análise que ele fez. Mas é importante a gente lembrar que já existe a estatística de que mais da metade das startups não vão sobreviver, inclusive até chegar no seu produto fit para o mercado. E são vários motivos que estão por trás disso. Tem inclusive uma lista relacionando todos esses principais motivos, na verdade são 12 motivos que foram levantados pela CB Insights, que vale a pena dar uma olhada e que abordam desde má estratégia na formulação do produto, falta de adequação do produto ao mercado, até, inclusive, a essa questão de harmonia do time. Então, são vários aspectos envolvidos, o acesso a crédito não é o único nem o principal por trás dessa estatística de não sobrevivência das startups, e a gente precisa levar isso em consideração. Então, só isso já invalidaria toda essa premonição doida que foi feita, né? Tá bom, mas aí você vai estar me perguntando, né? Mas Thaís, quem é você na fila do pão para querer invalidar uma análise de um investidor tão renomado como o Tom, lá do Vale do Silício? Bom, eu não tô querendo invalidar nada, eu tô querendo tirar o que foi de melhor de tudo isso para a gente poder aplicar de forma prática aqui. Então, quando ele fez essa análise, ele estava muito olhando para essa crise que a gente está entrando, para a recessão, alta inflação, alto custo do dinheiro, dificuldade realmente de acesso ao crédito, mas por quê? Porque os investidores, em geral, eles vão ficar, sim, mais prudentes no momento de fazer os aportes. Inclusive, esse é um cenário que a gente vem vendo de acordo com, desde o início, que a gente teve o boom dessas startups, até o momento, que é um processo natural de refino nas análises, as análises vão ficar cada vez mais criteriosas, os valuations não vão mais, a gente dificilmente vai ver valuations estrondosos como a gente via antes, porque as coisas estão mais pé no chão, as pessoas envolvidas estão mais pé no chão, inclusive os próprios empreendedores. E o Tom menciona, né, que as grandes e as boas continuarão tendo acesso ao recurso, mas como ficam as em estágio inicial? E aí o Kepler traz para o nosso cenário e diz que não, que o acesso à grana, tanto para as startups em estágio inicial quanto ainda intermediário, continuará acontecendo. Se a ideia for boa, se os empreendedores forem bons, o acesso continuará acontecendo. Inclusive, os investidores eles estão buscando ter carteiras cada vez mais diversificadas.
Obviamente que os cheques serão mais pulverizados, serão cheques em valores menores e muito visando o longo prazo, justamente por quê? Porque os investidores eles querem orientar as startups com relação ao desenvolvimento, ao crescimento sustentável. Eles já entram aportando em uma startup, em estágio inicial, já mirando em ela atingir um break-even com um mínimo produto viável sendo implementado da melhor maneira possível para atingir um produto fit no mercado da forma mais rápida possível. Afinal de contas, inclusive, uma das coisas que a gente quer evitar é o cenário que a gente vem vendo das big techs, das startups em estágio mais avançado, dos unicórnios, que é essas demissões em massa, com estruturas de custos extremamente infladas, com estruturas físicas desproporcionais ao negócio. Então, esse tipo de coisa realmente a gente não vai mais ver. E o fato dos investidores entrarem cada vez mais cedo nos negócios dá a experiência que os empreendedores precisam para que realmente garanta um crescimento sustentável e a longevidade da empresa no mercado. Agora, obviamente, tudo isso é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma como a gente vem vendo esse comportamento pelo lado dos investidores, a gente precisa lembrar que os empreendedores precisam deixar o ego de lado, precisam trazer uma racionalidade para dentro da avaliação do mercado. Os dois ressaltam que é importante a gente focar menos em valuation e mais na sobrevivência da empresa, mais no futuro dela. Inclusive, o Tom deixa uma frase de que a flutuação do seu valuation, na verdade ele foca em ações, mas enfim, a flutuação do seu valuation, ela não é fatal, mas ficar sem dinheiro pode ser sim para a sua empresa. Tendo a ciência de que é melhor partilhar e crescer do que estar sozinho, mas ficar estagnado. E lembrar que cada vez mais os investidores, os parceiros, eles vão mirar em buscar aquelas startups, aquelas empresas que têm resiliência, aquelas empresas que têm estrutura para aguentar momentos de crise, para chegar mais longe. Então, daqui para frente, a gente vai ouvir falar cada vez menos em unicórnios. Tem vários estudos que já mostram isso. O foco, inclusive, eles chamam de startup camelos, que são as startups que conseguem aguentar por um longo período de seca e continuar tendo sucesso no mercado. E por fim, Kepler ainda traz uma análise super interessante, que é com relação às startups explorarem a inteligência artificial ao seu favor, tendo a certeza de que não serão substituídas ou sobrepostas por elas, explorando essas inteligências artificiais para poder potencializar o seu negócio. Assunto que ficou super em alta, principalmente depois da chegada do ChatGPT aqui, que acabou gerando um grande burburinho sobre vai substituir profissões, enfim, mas isso é um assunto para um próximo momento. O que eu queria falar é para você que chegou até aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscreva no canal e já compartilha com os demais que você acha que pode gostar também. Te vejo no próximo vídeo, que será sobre liderança, com insights riquíssimos que tirei de um livro e que vão trazer grandes aprendizados que a gente pode aplicar não somente em gestão e liderança, mas em diversas áreas da nossa vida. Um beijo e até a próxima!